Fala, gênio! Eu sou o professor Thiago Cunha e seja bem-vindo ao canal Biologia Sem Neura. A nossa aula de hoje é sobre sais minerais. E o que são sais minerais? Sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para a manutenção da vida de qualquer ser vivo. Daí vem aquela dúvida, de onde foi originado os sais minerais? Então, os sais minerais eles foram originados a partir da degradação das rochas. Perceba, quando a rocha ela é degradada pela ação da chuva ou pela ação dos seres pioneiros de uma sucessão ecológica, esses sais minerais, então, eles se desprendem das rochas e caem na água. Daí, nós podemos ingerir os sais minerais de duas formas. Primeiro, ingerindo a solução de água com esses sais minerais. E segundo, os sais minerais eles podem entrar na cadeia alimentar através da absorção pelos seres autótrofos, passando assim para os níveis tróficos e nós adquirimos através da nossa alimentação, correto? Olha, os sais minerais eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Os sais minerais insolúveis, que são aqueles que possuem pouca solubilidade em água, como é o exemplo o cálcio, e tem os sais minerais solúveis, que são aqueles que são solúveis em água. Esses que são solúveis em água, eles são chamados de íons. E, quimicamente falando, existem dois tipos de íons. Os cátions, que possuem a carga positiva, como é o caso do sódio, do alumínio, do ferro, e os ânions, que têm a carga negativa, como é o caso do cloro, do flúor e muitos outros. Podemos classificar os sais minerais também através da sua necessidade diária de ingestão. Como assim? Tem o grupo dos macrominerais e os microminerais. Os macrominerais são aqueles que temos uma necessidade diária de ingestão, acima de 100 mg dia. E os microminerais temos uma necessidade menor que 100 mg dia para ingerir. E nós vamos discutir cada um deles aqui nessa aula. Vamos começar com o ferro. O ferro é um sal mineral que pode ser dividido em dois grupos. O ferro M, que é de origem animal e que podemos encontrar então em carnes. E esse tipo de ferro, ele é facilmente absorvido pelo nosso intestino. E existe o ferro não M. O ferro não M é de origem vegetal. Podemos encontrar em feijão, em soja, podemos encontrar em vegetais de folhas verdes escuras e muitos outros lugares. Só que esse tipo de ferro, ele não tem uma boa absorção intestinal. A absorção intestinal dele é muito difícil. Daí, para que nós consigamos fazer uma boa absorção desse tipo de ferro, nós temos que reduzir o ferro não M para ferro M. E como que nós conseguimos isso? Através de substâncias ácidas. Então, é muito importante, durante a ingestão de ferro não M, ingerir substâncias ácidas. Um exemplo são frutas cítricas, que são ricos em vitamina C, e a vitamina C é chamado de ácido ascórbico. E aí, a vitamina C consegue, então, reduzir esse ferro M e conseguimos, então, absorver. Bom, qual que é a função do ferro? O ferro, ele tem a função de transportar oxigênio. Perceba, estou te mostrando aqui uma hemácia, e dentro da hemácia nós temos a hemoglobina. O ferro participa do grupo M da hemoglobina. E aí, o oxigênio, ele se liga ao ferro para ser transportado então no nosso organismo. Olha, se nós tivermos uma alimentação deficitária de ferro, ou seja, carência de ferro, nós apresentamos uma doença chamada de anemia ferropriva ou microcítica. Mas tome cuidado, o excesso de ferro também pode ocasionar alguns males. A doença ocasionada pelo excesso de ferro, ela é chamada de hemocromatose, que tem duas origens. Ou ela pode ser de fundo genético ou pode ser adquirida através do excesso da ingestão deste sal mineral. Bom, o nosso próximo sal mineral é o cálcio. O cálcio é um sal mineral muito importante para o nosso organismo e nós vamos encontrá-los como principal fonte leite e seus derivados. Além de leite, nós podemos encontrar em algumas sementes como nozes, castanhas, amendoim. Olha, você sabia que a vitamina D ela auxilia na absorção de cálcio lá no nosso intestino? E vamos falar um pouco da função do cálcio agora então? Olha, o cálcio ele atua na contração muscular, na coagulação sanguínea, na permeabilidade da membrana, na formação e na manutenção de dentes e ossos. Bom, a carência de cálcio, a má ingestão de cálcio, associado também com a carência de vitamina D, pode ocasionar algumas doenças, como é o caso de osteoporose, que deixa o osso mais poroso, e a osteomalácia, que deixa o osso mais
fraco? Bom, pessoal, já falamos então de cálcio, vamos falar então de um próximo sal mineral, que no caso é o sódio, o famoso sódio. O sódio é o principal sal extracelular. Nós encontramos ele fora da nossa célula. A principal fonte de sódio é o sal de cozinha. Quimicamente falando, o sal de cozinha é o NaCl, que o Na é o sódio. Olha, podemos encontrar sódio também em alimentos em conserva, porque ele tem uma grande importância de conservante e ele apresenta algumas funções do nosso organismo. Primeira função, equilíbrio osmótico, manutenção do equilíbrio ácido e base e transmissão do impulso nervoso. A carência desse sal mineral, que nós chamamos de hiponatremia, pode ocasionar convulsões, letargia e fraqueza. Já o excesso desse sal mineral, que nós chamamos de hipernatremia, pode ocasionar a hipertensão arterial, o aumento da pressão arterial. Vamos falar do nosso próximo sal mineral, que é o potássio. Enquanto o sódio é o principal sal extracelular, o potássio é o principal sal intracelular. E nós encontramos potássio em frutas, verduras, carnes e ovos. O potássio também atua no controle hídrico ou controle osmótico das células. Também participa da transmissão do impulso nervoso. Aí você pergunta, mas eu escutei isso ali no sódio. Sim, eu gostaria que você prestasse atenção aqui agora. Eu desenhei para você aqui um neurônio. Perceba, peguei uma parte do neurônio, uma parte do seu axônio, para te mostrar então como que isso funciona. Repara que aqui eu tenho do lado de dentro o potássio e do lado de fora o sódio. Esses sais minerais, eles saem do seu lugar de origem. O sódio vai para dentro e o potássio vai para fora. E depois eles voltam para o seu local de origem. Quando ocorre esse transporte desses sais minerais pela membrana do neurônio, que acontece então a transmissão do impulso nervoso. O que nós chamamos, que nós vamos estudar lá na frente, de bomba de sódio e potássio. Tá joia? Entenderam isso, pessoal? Vamos voltar aqui então. Uma outra importância do potássio é participar da síntese de proteínas e também participar da respiração celular. Carência de potássio pode ocasionar câimbras e fraqueza muscular. Já o seu excesso pode ocasionar arritmias cardíacas. Temos que tomar bastante cuidado com o excesso de potássio no nosso organismo, porque pode atrapalhar também a transmissão do impulso nervoso. Pessoal, vamos lá então falar do próximo sal mineral, que é o iodo. O iodo é um sal mineral que nós encontramos em peixes e mariscos. Só que, como a população ela não tem acesso a esse tipo de alimento, no Brasil existem leis em que determina colocar iodo no sal de cozinha, que aí toda a população consegue entrar em contato com esse sal mineral. Bom, qual que é a função do iodo no nosso organismo? O iodo é importante para a produção dos hormônios tireoidianos, o T3, que é chamado de triiodotironina, e o T4, que é chamado de tiroxina. Esses hormônios, eles atuam no metabolismo energético do nosso organismo e são muito importantes para a manutenção da nossa vida. Olha, se porventura eu tiver uma carência desse hormônio, eu vou ter problemas, déficits desses hormônios T3 e T4, e aí pode ocasionar como um sintoma clássico o bócio endêmico. Esse bócio endêmico é conhecido popularmente como papo, como eu estou te mostrando nessa imagem aqui. Entenderam, pessoal? Podemos passar para o nosso próximo sal mineral? O nosso próximo sal mineral é o magnésio. Magnésio nós podemos encontrar em verduras, legumes, frutos, cereais e carnes. Tem várias importâncias para o nosso organismo, como participar do metabolismo da nossa musculatura, auxilia no metabolismo energético, importante para a produção da serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Tem estudos e relatos que ele é importante também para a manutenção do sono. E ainda, nos vegetais, o magnésio é importante para a produção da molécula de clorofila. A carência desse sal mineral pode ocasionar insônia, fadiga e nos vegetais a deficiência de clorofila, deixando então as folhas das plantas amareladas. Entenderam isso aqui? Podemos passar para o nosso próximo sal mineral? O nosso próximo sal mineral é o selênio. O selênio nós encontramos em frutos do mar, carnes, cereais, ovos. O selênio é um importante antioxidante do nosso organismo. O que é isso, antioxidante? Antioxidantes são substâncias
que neutralizam radicais livres no nosso corpo. Além de ter a função de antioxidante, também participa do metabolismo de lipídios. A carência de selênio pode ocasionar mialgia, que é dor na musculatura, e a pessoa pode ter maior probabilidade de surgimento de câncer, devido a essa função antioxidante que ele possui. O próximo sal mineral é o cobalto. O cobalto nós encontramos em carnes. E esse cobalto, ele é importante porque ele participa da constituição da vitamina B12, que é a cianocobalamina. A vitamina B12, ela participa da síntese de hemácias. Daí, se a pessoa ela tem carência de cobalto, provavelmente ela pode também ter uma carência de vitamina B12 e apresentar aí a anemia perniciosa, ou também chamado de megaloblástica. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, pessoal, o nosso organismo ele não tem a capacidade da produção da vitamina B12. Nós adquirimos a vitamina B12 através da alimentação e alguns estudos comprovam que a vitamina B12 pode ser produzida pela flora intestinal. Daí a importância do cobalto na nossa alimentação. O próximo sal mineral que nós vamos falar é o fósforo. O fósforo nós não podemos ingerir na forma pura. Nós temos que ingeri-la na forma de fosfato, porque o fósforo puro ele é altamente tóxico ao nosso organismo. O fósforo nós temos como fonte ovos, carnes e cereais. A sua importância para o nosso organismo é fazer parte dos nucleotídeos, da constituição do nucleotídeo. Daí, se ele faz parte da constituição dos nucleotídeos, nós percebemos aí uma grande importância. Eles fazem parte da molécula dos ácidos nucleicos DNA e RNA e também da molécula de ATP. E a molécula de ATP, como nós sabemos, é a moeda energética do nosso organismo. O fosfato também pode ser encontrado nos nossos ossos, juntamente com o cálcio, formando fosfato de cálcio, dando aí a constituição dos nossos ossos. A carência de fosfato pode ocasionar fraqueza muscular, fadiga e dores nos ossos. O nosso próximo sal mineral é o cloro. O cloro nós podemos encontrar no sal de cozinha. Como eu havia dito, o sal de cozinha é o NaCl. Na, sódio, Cl, cloro. Além do sal de cozinha, podemos encontrar cloro também em carnes e também em alguns vegetais. A função do cloro é fazer parte da constituição do ácido clorídrico que encontramos no nosso estômago. O ácido clorídrico ele auxilia no processo da digestão. Vamos ver aqui, olha esse estômago. O estômago ele produz uma enzima inativa chamada pepsinogênio. Esse pepsinogênio ele será ativado pelo HCl, que é o ácido clorídrico. Quando o pepsinogênio é ativado pelo HCl, ele se transforma em pepsina, que é a enzima ativa. E essa enzima ativa, ela digere proteínas do nosso estômago. O pepsinogênio com HCl forma a pepsina, que digerem as proteínas. Vamos continuando então, pessoal. Olha só, além disso, o cloro ele também participa da transmissão do impulso nervoso. Bom, raramente o organismo tem carências ou excesso de cloro, então não tem relatos de muitos problemas ocasionados por ele. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no nosso canal e deixa aqui seu comentário para que a gente consiga melhorar cada vez mais esse canal. Não esqueça de chamar seus amigos, vamos aumentar essa nação biológica. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau!